Quando os primeiros raios de sol tocam suavemente a terra, um convite silencioso ecoa em nossos corações. É hora de despertar não apenas o corpo, mas também a alma. Cada amanhecer é uma página em branco, uma nova chance de alinhar o nosso interior com a vontade perfeita do Criador. Neste instante sagrado, somos chamados a respirar fundo, silenciar o tumulto da mente e nos lembrar de que a presença de Deus nos envolve como um manto de luz. Não importa como foi o dia anterior. O que ficou para trás está nas mãos da misericórdia divina. Agora, somos acolhidos por um novo começo. O céu se abre sobre nós e derrama a promessa de paz, força e direção. É nesse momento de recolhimento espiritual que escolhemos colocar Deus em primeiro lugar, entregando-lhe o controle de tudo que somos e tudo que enfrentaremos. O Salmo capítulo 5, versículo 3 nos diz: De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. É com esse espírito que nos aproximamos do trono da graça, não como quem pede apressadamente, mas como quem deseja habitar na presença do Altíssimo desde os primeiros instantes do dia. Respire fundo. Entregue o seu coração. Você está prestes a se conectar com o céu e receber palavras que podem transformar sua manhã, sua jornada e o seu interior. Não saia agora. Fique comigo até o final e permita que esta oração toque áreas da sua vida que há muito pedem por cura, direção e renovo. Vamos orar. Pai Celestial, levantamos nossa voz como um só povo que te busca com sinceridade, com os corações inclinados diante da tua majestade, reconhecendo que sem ti não há força, não há paz e não há direção segura. Pedimos que tua presença nos envolva desde os primeiros momentos desta jornada e que o teu Espírito Santo encontre liberdade em nosso meio. Livra-nos de andar segundo os nossos próprios pensamentos e nos guia com tua sabedoria que excede todo entendimento. Que hoje os nossos passos sejam guiados pela tua mão, que o nosso coração se mantenha sensível à tua voz e que nossa alma encontre descanso em ti. Clamamos por um derramar fresco da tua graça sobre as nossas vidas, pois sabemos que não somos dignos por méritos próprios, mas dependemos completamente da obra consumada na cruz. Que a nossa fé se fortaleça ao lembrar do teu amor imutável e que possamos avançar em meio às dificuldades com os olhos fixos no Autor e Consumador da nossa fé. Assim como Davi declarou no Salmo capítulo 18, versículo 2, O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Também te reconhecemos como refúgio seguro em meio à tempestade. Suplicamos que nesta nova etapa, o nosso coração não se distraia com as ilusões do mundo, mas permaneça atento às pequenas manifestações do teu cuidado. Ensina-nos a ver a tua mão nos detalhes do cotidiano, a reconhecer tua bondade no pão que temos, na saúde que sustentamos e na tua fidelidade que nos renova. Que nossa alma seja como terra fértil, pronta para receber as sementes da tua palavra e frutificar em obediência, esperança e paz. Livra-nos da ansiedade que tenta roubar a tranquilidade do nosso espírito. Que possamos lançar sobre ti todas as nossas preocupações, confiando que és fiel para cuidar de cada uma delas. A tua palavra em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 ao 7, nos instrui a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentar nossas súplicas a ti, e então a paz que excede todo entendimento guardará nossos corações e mentes. Que essa verdade se torne prática em nossa rotina. Declaramos que nenhum plano do inimigo prosperará sobre a nossa casa, sobre os nossos caminhos ou sobre as decisões que tomaremos. Revestidos da armadura espiritual, avançamos com fé, sabendo que em Cristo somos mais que vencedores. Fortalece-nos com o poder do alto e reveste-nos de discernimento, para não cairmos nas armadilhas sutis que tentam nos afastar do teu propósito. Conduze-nos em triunfo, como filhos que confiam totalmente no teu cuidado. Entregamos a ti os nossos lares e clamamos para que haja paz, unidade e proteção divina em cada ambiente.
que cada cômodo da nossa casa seja consagrado à Tua presença e que o Teu Espírito Santo seja bem-vindo em cada detalhe. Guarda nossas entradas e saídas, como prometido em Deuteronômio capítulo 28, versículo 6, e livra-nos de toda investida maligna que tenta roubar a harmonia do nosso convívio. Apresentamos diante de Ti, Senhor, os nossos filhos. Pedimos que os abençoes e os protejas em todos os caminhos. Livra-os dos perigos visíveis e invisíveis. Guia suas decisões e planta neles um coração que Te busca acima de tudo. Que cresçam em sabedoria, graça e temor do Senhor, assim como está escrito sobre Jesus em Lucas capítulo 2, versículo 52. Que os nossos filhos sejam luz onde quer que estejam e herança bendita em Tuas mãos. Também Te pedimos, Senhor, pelos nossos empregos. Abençoa o trabalho das nossas mãos. Fortalece-nos nos dias de cansaço e abre portas onde ainda há escassez. Se alguém entre nós está em busca de um trabalho digno, abre caminhos que somente Tu podes abrir, assim como fizeste com José no Egito. Que oportunidades surjam, que entrevistas sejam favoráveis e que a provisão alcance cada lar com abundância e dignidade. Clamamos pela saúde do nosso corpo e da nossa alma. Tu és o Deus que sara, conforme está em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Repreende toda a enfermidade, todo diagnóstico que tenta enfraquecer nossa esperança, e derrama Teu bálsamo sobre os que hoje lutam com dores físicas ou emocionais. Que haja cura para os ossos, para o sangue, para os pensamentos e para cada célula do nosso corpo. Tu és o médico dos médicos. Que a Tua luz dissipe todas as trevas emocionais que possam nos envolver. Renova os pensamentos, quebra cadeias de tristeza, angústia e medo, levanta os abatidos, restaura os cansados, traz de volta os que se perderam em meio à dor. Assim como em Isaías capítulo 61, versículo 3, troca o espírito angustiado por vestes de louvor e os cinzas da alma por coroa de alegria. Faz nova todas as coisas, o Senhor. Enche-nos de coragem para enfrentarmos as tarefas que o dia nos exige. Que o desânimo não encontre espaço em nossos corações e que a nossa força venha de Ti, como declarou o profeta em Neemias, capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Não queremos andar em nossas limitações, mas ser impulsionados pela Tua presença constante. Fortalece os fracos e levanta os que já pensavam em desistir. Dá-nos visão espiritual para discernirmos o que vem de Ti e o que apenas parece bom aos olhos naturais. Que não sejamos guiados por emoções passageiras, mas pela direção do Teu Espírito. Ensina-nos a esperar no tempo certo, a confiar nos processos e a descansar mesmo quando não vemos saída. Pois sabemos que os Teus caminhos são mais altos que os nossos, como está escrito em Isaías capítulo 55, versículo 9. Repreendemos toda palavra negativa lançada contra nós. Que nenhum julgamento, calúnia ou maldição prevaleça sobre o que o Senhor já abençoou. Que nossa identidade esteja firmada na Tua palavra e não na opinião dos homens. Que o nosso valor venha da cruz e que nada nos desvie do amor que temos em Cristo Jesus, o qual nenhuma força pode separar, como ensina Romanos capítulo 8, versículo 38 ao 39. Guarda os nossos relacionamentos, que sejam fontes de edificação, apoio e encorajamento mútuo. Restaura os lares feridos, sara os vínculos que foram rompidos e planta sementes de reconciliação onde há mágoa. Que o perdão seja prática entre nós e que o amor seja o laço que une tudo em perfeita harmonia, como orienta Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Protege-nos nas decisões importantes deste dia, que ao falar, sejamos sábios, ao ouvir, sejamos atentos, ao agir, sejamos guiados. Que cada escolha reflita a Tua vontade e que nossos caminhos estejam alinhados com o que preparaste para nós. Como está escrito em Provérbios capítulo 3, versículo 6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Conduz-nos por caminhos de paz, e não de confusão, que toda perturbação cesse,
e que a ordem do céu prevaleça sobre o caos da terra. Que sejamos pacificadores e não instrumentos de divisão. Que o fruto do teu Espírito seja evidente em nossas atitudes. Amor, alegria, paciência, domínio próprio, como descrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23. Que nossa presença traga leveza e não peso. Dá-nos contentamento com o que temos e visão para sonhar com o que ainda virá. Que a gratidão preceda cada um dos nossos passos e que a murmuração seja substituída por louvor. Que aprendamos com o apóstolo Paulo, que sabia viver contente em toda e qualquer situação, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13. Que não falte fé quando tudo parecer escasso e que não falte humildade quando vivermos a abundância. Reveste-nos de esperança, mesmo diante de notícias ruins. Que a nossa fé não seja abalada pelas circunstâncias, que aprendamos a ver além do visível, crendo que o invisível está sendo moldado por tuas mãos. Que, como Abraão, possamos esperar contra a esperança e permanecer firmes, como descrito em Romanos capítulo 4, versículo 18. Tu és o Deus que transforma impossíveis em testemunhos. Derrama sobre nós o espírito de oração contínua, que não depende de um lugar ou horário, mas flui do íntimo em todo o tempo. Que o nosso coração esteja sempre conectado a Ti, que nossas palavras reflitam fé e que nossos pensamentos estejam cativos à Tua verdade. Ensina-nos a viver em intimidade contigo, buscando-Te não por obrigação, mas por amor e dependência genuína. Que cada minuto deste dia seja consagrado a Ti. Que o início, o meio e o fim estejam sob Tua supervisão amorosa. Que tudo o que fizermos reflita Tua glória. E que o nome de Jesus seja exaltado em nossas palavras, atitudes e escolhas. Que nossa vida seja um altar de adoração contínua. E que nunca percamos o senso de que somos Teus, separados para a Tua vontade. Concede-nos ousadia para proclamarmos a Tua verdade com amor e convicção, mesmo em ambientes hostis, mesmo quando tudo ao redor tenta silenciar a fé. Que as nossas palavras sejam como espada afiada, mas revestidas de graça e misericórdia, levando luz aos corações endurecidos e esperança aos que estão à beira da desistência. Que, como em Atos capítulo 4, versículo 31, sejamos cheios do Espírito e possamos anunciar a Tua palavra com intrepidez, sem medo de rejeição ou perseguição. Que nossos olhos sejam purificados para enxergar o mundo como Tu vês. Que vejamos o necessitado com compaixão, o perdido com esperança e o próximo com amor. Que nenhuma indiferença habite em nós e que a empatia seja a marca da nossa jornada. Ensina-nos a servir mesmo quando estivermos cansados, a doar mesmo quando parecer pouco, a abraçar mesmo quando o outro não merecer, pois assim demonstramos o Teu amor que é imerecido e abundante. Alimenta em nós a sede pela Tua palavra, para que ela não seja apenas lida, mas vivida em cada decisão. Que os nossos dias sejam marcados pela meditação constante nas Escrituras, como exorta Josué capítulo 1, versículo 8. Que a Tua verdade se torne base sólida quando tudo for incerto, e que o nosso prazer esteja em obedecer, ainda que a obediência exija renúncias. Ensina-nos a escolher o que é eterno em vez do que é momentâneo. Livra-nos das comparações que adoecem a alma e nos fazem esquecer de quem somos em Ti. Que sejamos libertos da necessidade de validação dos outros e encontremos valor na Tua voz, que nos chama de filhos. Que o nosso contentamento não dependa das conquistas alheias, mas do amor que recebemos do alto. Que possamos viver com identidade restaurada, firmados na rocha e não abalados pelas opiniões passageiras. Capacita-nos a sermos bons administradores do tempo que nos é dado. Que cada hora do nosso dia seja usada com propósito, sabedoria e equilíbrio. Que saibamos descansar sem culpas e trabalhar com diligência, como para o Senhor. Que não desperdicemos oportunidades de fazer o bem, de falar com mansidão, de ouvir com atenção. Que vivamos com consciência de que o tempo é dom e que cada instante é semente de eternidade. Molda em nós
um coração ensinável, que não se endurece diante da correção e nem se exalta com o elogio. Que sejamos humildes para reconhecer quando erramos e fortes para mudar o que precisa ser transformado. Que o nosso caráter seja lapidado à semelhança de Cristo, com verdade nos lábios e retidão nas mãos. Como está escrito em Provérbios capítulo 3, versículo 11 ao 12, não rejeitemos a tua disciplina, pois ela é prova do teu amor. Ensina-nos a ser voz de consolo nos ambientes onde habita a dor, que sejamos resposta às orações silenciosas daqueles que cruzam nosso caminho, que nossas palavras curem e não machuquem, levantem e não condenem. Dá-nos discernimento para perceber quando alguém precisa de um gesto simples, de um olhar atento ou de uma palavra de vida. Que sejamos instrumentos da tua paz onde houver aflição. Reforça em nós a disciplina espiritual, para que não dependamos das emoções, mas do compromisso com a verdade. Que o nosso relacionamento contigo não seja instável, mas constante, profundo e crescente. Que a nossa devoção não esfrie com os ventos da rotina e que jamais nos acostumemos com a tua presença. Que busquemos a tua face não apenas nos dias difíceis, mas em todo o tempo, com fome e sede de justiça. Que a nossa boca proclame bênçãos e não maldições. Que sejamos vigilantes com o que falamos, conscientes do poder das palavras, que da nossa língua fluam fontes de vida e não rios de amargura. Como ensina Tiago, capítulo 3, versículo 10, da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Que aprendamos a usar a voz para louvar, para encorajar, para declarar as promessas do céu sobre nós e sobre os outros. Prepara-nos para as estações difíceis que talvez venham. Não queremos ser pegos de surpresa pelo sofrimento, mas fortalecidos na rocha que é Cristo. Ensina-nos a permanecer firmes quando os ventos sopraram contra, quando as respostas demorarem, quando as orações parecerem sem eco. Lembra-nos de que tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre, e que mesmo no deserto há maná, há coluna de fogo, há direção. Que nunca percamos o zelo pelas coisas sagradas. Que o temor do Senhor permaneça vivo em nós, moldando cada atitude, cada pensamento, cada escolha. Que nunca tratemos com indiferença o que é santo, e que nossas mãos não toquem o que é profano. Que sejamos separados, consagrados, inteiramente teus. Que o fogo do altar nunca se apague, mas seja constantemente alimentado pela rendição. Ajuda-nos a cultivar relacionamentos que nos aproximem de ti e não nos afastem. Que as amizades sejam pontes e não barreiras. Que o amor não seja interesseiro. Que os vínculos não sejam apenas conveniência, mas verdadeiros e duradouros. Que as nossas conexões reflitam o amor sacrificial de Cristo e que possamos ser suporte mútuo na jornada da fé. Onde houver conflito, que haja reconciliação. Onde houver distância, que haja reaproximação. Sustenta os que têm enfrentado perdas. Consola os corações que choram por despedidas, por sonhos frustrados, por laços que se romperam. Traz conforto aos que andam em vale de sombra e mostra que mesmo ali, tua vara e teu cajado ainda consolam. Que, como está escrito no Salmo capítulo 34, versículo 18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Que o teu consolo seja mais forte que a saudade. Que não sejamos guiados pelas notícias ruins ou pelos diagnósticos negativos, mas pela tua palavra viva e eficaz. Que o medo não dite as nossas decisões e que a insegurança não nos paralise. Que a tua verdade seja como lâmpada para os nossos pés e que caminhemos com firmeza, mesmo em meio à escuridão. Que o teu Espírito nos lembre todos os dias que não fomos chamados para andar por vista, mas por fé. Guarda-nos das distrações que roubam a essência da nossa comunhão contigo. Que o excesso de informação não substitua a intimidade e que a pressa não nos afaste da presença. Ensina-nos a parar, a ouvir, a contemplar. Que sejamos como Maria aos teus pés, escolhendo a melhor parte, que nunca será tirada. Que o tempo contigo seja prioridade e prazer, não obrigação ou peso.
Capacita-nos para multiplicar os dons e talentos que tu mesmo nos deste. Que não sejamos servos que enterram o que receberam, mas que usemos tudo o que temos para o avanço do reino. Que nosso dom seja consagrado, nosso serviço voluntário e nosso coração sempre disposto a crescer, aprender e servir. Que sejamos fiéis no pouco, para que sejamos colocados no muito, como ensinou Jesus em Mateus, capítulo 25, versículo 23. Fortalece-nos na batalha invisível que acontece nas regiões celestiais. Que estejamos atentos às estratégias do inimigo e revestidos com a armadura completa descrita em Efésios, capítulo 6, versículo 11 ao 18. Que o capacete da salvação proteja nossa mente, que o escudo da fé apague os dardos inflamados e que a espada do Espírito, a tua palavra, esteja sempre em nossos lábios. Que sejamos vigilantes, prudentes e firmes. Que o nosso dia termine da mesma forma que começou, rendidos a ti, conscientes da tua presença, gratos por cada detalhe e desejosos de continuar crescendo. Que a nossa vida seja uma caminhada constante em direção ao teu coração e que cada noite nos encontre mais próximos da eternidade, mais parecidos com Jesus, mais cheios do Espírito e mais apaixonados por ti, nosso Deus eterno e fiel. Derrama sobre nós discernimento para ouvir a tua voz em meio às muitas vozes que nos cercam. Que saibamos reconhecer quando és tu quem fala, mesmo que seja no silêncio. Que os ruídos do mundo não abafem os sussurros do teu espírito e que a tua direção seja mais clara do que qualquer conselho humano. Dá-nos sensibilidade espiritual para distinguir o que é eterno do que é passageiro, o que é divino do que é apenas humano, o que é verdade do que é engano. Ensina-nos a amar como tu amas, com paciência, compaixão, verdade e entrega. Que o nosso amor não seja baseado em interesses, nem limitado pelas nossas feridas. Que amemos com pureza de intenção, mesmo quando não formos correspondidos. Que sejamos espelhos do teu caráter nos relacionamentos mais próximos e também nas interações mais breves. Que cada gesto nosso seja um reflexo do amor que recebemos de ti, mesmo sem merecer. Que nossos sonhos estejam submetidos à tua vontade. Que não construamos projetos fora da tua planta original, pois de nada adianta erguer grandes coisas sem o teu selo. Como diz o Salmo capítulo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Que não desejemos nada que nos afaste de ti, e que tenhamos coragem de deixar ir tudo o que não te glorifica. Faz nascer em nós sonhos que vêm do céu. Que a nossa fé seja viva, ativa e crescente. Que não seja uma fé de aparência, mas uma fé que move montanhas, que transforma atmosferas e que influencia gerações. Que seja uma fé que resiste à dúvida, ao cansaço e às más notícias. Que permaneçamos firmes, mesmo quando não vemos, e que nunca percamos a convicção de que tu és quem tens a última palavra. Que andemos por fé e não por vista, convictos da tua fidelidade. Levanta dentro de nós um espírito de intercessão. Que não sejamos indiferentes à dor do próximo, mas que carreguemos em oração aqueles que não têm forças para clamar. Que sejamos aqueles que se colocam na brecha, que choram com os que choram e se alegram com os que se alegram. Que as nossas orações ultrapassem os muros da nossa casa e alcancem vidas, cidades, nações. Que sejamos ponte entre o céu e a terra por meio da intercessão constante. Que aprendamos a esperar com esperança. Que o tempo de espera não seja tempo perdido, mas tempo de crescimento, lapidação e preparação. Que possamos confiar mesmo sem pressa, sabendo que o que vem de ti não atrasa nem se adianta, mas chega no momento perfeito. Que não corrompamos promessas com atalhos e que o nosso coração não murmure, mas descanse. Que sejamos fiéis enquanto esperamos e gratos quando recebemos. Restaura os sonhos adormecidos, as promessas esquecidas, os dons que foram enterrados. Sopra sobre as cinzas e reacende a chama. Que nada fique paralisado dentro de nós por causa do medo, da vergonha ou da incredulidade. Que tudo o que tu semeaste em nosso espírito venha à vida com força, brilho e propósito.
Que aquilo que parecia impossível volte a pulsar com fé e ousadia. Reergue o que caiu. Reacende o que se apagou. Ajuda-nos a ter alegria genuína, não uma alegria baseada em circunstâncias, mas enraizada em Ti. Que o contentamento brote do Espírito, mesmo quando houver lágrimas nos olhos. Que sejamos alegres em meio às adversidades, porque confiamos em quem Tu és. Que essa alegria seja força, testemunho e combustível para prosseguir. Que os que nos olharem possam perceber que a nossa alegria vem do alto e é inabalável. Dá-nos estratégias para viver com sabedoria em cada esfera da vida, no lar, no trabalho, nos relacionamentos, na administração do tempo, das finanças e dos sentimentos. Que possamos ser prudentes como a serpente e simples como a pomba, como ensinou Jesus em Mateus capítulo 10, versículo 16. Que não sejamos precipitados, mas guiados. Que cada passo nosso seja fruto de oração, escuta e decisão fundamentada em Tua verdade. Que ao final deste dia, possamos deitar com o coração leve, a alma em paz e a certeza de que estivemos contigo. Que a nossa consciência esteja tranquila, não por perfeição, mas por entrega. Que o Teu Espírito nos envolva enquanto dormimos, renovando nossas forças e preparando-nos para o que ainda está por vir. Que a Tua fidelidade continue sendo nossa companhia constante e que ao acordarmos novamente, estejamos prontos para Te buscar mais uma vez. Santifica os nossos pensamentos, para que não sejamos dominados por dúvidas, medos ou julgamentos. Que nossa mente seja território santo, livre da confusão, cheia de luz, filtrada pela Tua palavra. Que todo pensamento que não vem de Ti seja levado cativo à obediência de Cristo, como declara a Tua verdade em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Que não sejamos reféns da ansiedade, da acusação ou da culpa, mas que andemos em renovação diária pela mente transformada. Firma os nossos pés sobre a rocha, para que nenhum vento de doutrina ou filosofia humana nos afaste da essência do Evangelho. Que sejamos inabaláveis mesmo quando o mundo for instável. Que mantenhamos a fé mesmo quando tudo desabar ao redor. Que sejamos aqueles que construíram a casa sobre a rocha, como ensinou Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 25, onde a tempestade veio, mas a casa permaneceu de pé, porque estava fundamentada na Tua palavra. Levanta dentro de nós uma fome insaciável pela Tua presença. Que não nos contentemos com migalhas espirituais, com encontros superficiais ou momentos vazios. Que a nossa alma anseie intensamente por estar contigo, por ouvir a Tua voz, por andar de mãos dadas contigo em cada decisão. Que o nosso coração arda como o dos discípulos no caminho de Emaús, e que cada encontro contigo seja como fogo no peito e refrigério na alma. Dá-nos olhos espirituais para enxergar os livramentos que nem sempre percebemos. Quantas vezes Tu nos guardaste de acidentes, palavras, caminhos, alianças erradas. Quantas vezes o céu se moveu em nosso favor, sem que soubéssemos. Que não sejamos cegos à Tua bondade, mas gratos pelas Tuas mãos invisíveis que nos cercam com livramentos diários. Que andemos com olhos atentos e coração rendido, reconhecendo Tua fidelidade em cada detalhe. Que o nosso coração permaneça sensível à Tua correção, mesmo quando ela vier firme. Que não endureçamos o espírito, nem justifiquemos pecados, mas que tenhamos coragem de ser moldados. Que possamos dizer como Davi no Salmo, capítulo 139, versículo 23 ao 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ensina-nos a nos submeter por amor e não por medo. Ensina-nos a valorizar o hoje como dádiva e não como rotina. Que cada instante seja vivido com reverência, presença e propósito. Que o nosso agora não seja consumido pela ansiedade do futuro, nem pelo peso do passado. Que aprendamos a viver um dia de cada vez, como está em Mateus capítulo 6, versículo 34, confiando que o Teu cuidado se renova a cada manhã. Que o tempo presente seja o lugar onde Te encontramos, ouvimos e obedecemos.
Que o nosso testemunho fale mais alto que nossas palavras. Que sejamos exemplo no modo de viver, falar, reagir e trabalhar. Que nossa presença revele Cristo em nós mesmos sem que citemos versículos. Que o nosso silêncio também carregue paz e que nossos gestos comuniquem misericórdia. Que a nossa vida seja uma carta viva escrita pelo Teu Espírito, lida por todos, como diz 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 ao 3. Que sejamos sensíveis à voz do Teu Espírito quando Ele nos enviar a fazer algo simples, como um gesto, uma ligação, uma ajuda. Que não resistamos aos impulsos do céu, mas sejamos ágeis para obedecer. Que entendamos que grandes milagres começam com passos pequenos de obediência. Que nossa espiritualidade não fique limitada ao templo, mas se estenda ao trânsito, ao mercado, ao ambiente de trabalho, onde quer que estejamos. Que nenhuma área da nossa vida fique fora da Tua presença. Que o Senhor governe sobre tudo, nossas finanças, nossos relacionamentos, nossos pensamentos, nossos hábitos, nossos sonhos e nossas decisões. Que não haja compartimentos fechados, nem áreas escondidas. Que entreguemos tudo com sinceridade, sabendo que Teus planos são melhores que os nossos. Que onde ainda há resistência, venha rendição, onde há medo, venha fé. Que ao encerrarmos este momento de entrega e rendição, a nossa alma continue conectada contigo. Que este tempo de oração não termine com nossas palavras, mas se estenda em atitudes, em pensamentos, em silêncio, em adoração constante. Que sejamos morada do Teu Espírito e templo vivo onde o Teu nome é glorificado. Que o céu esteja aberto sobre nós durante todo o dia e que a nossa vida seja reflexo da Tua graça, para sempre. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu Amém aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.